Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, com a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, vamos falar da propagação de calor, materiais isolantes térmicos e materiais condutores térmicos. Então vamos aqui demonstrar a propagação do calor. O calor se propaga espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, nós temos aqui a convecção, a condução e a irradiação. A convecção, vocês observem que nós temos aqui um fogo e aqui esses raios. Essa temperatura aqui para as mãos é o processo de convecção. Na condução, é um objeto que tem contato com o fogo, que essa temperatura que ela vai aumentando em direção às mãos, e aí é a condução. E a irradiação através de raios do fogo, e aí em direção às mãos acontece a irradiação. Então, o calor é a troca de energia que ocorre entre dois corpos. Assim, para se atingir o equilíbrio térmico, mesma temperatura, o corpo mais quente aquece o corpo mais frio, através da transferência de energia térmica, que é o calor. Então, vamos aqui mais uma vez reforçar esse tipo de calor. Calor conversão. Calor proveniente da chama é transferido pela circulação da água. Então, aqui na panela, essa circulação aqui, ó, é o processo de conversão, tá? Aqui o fogo, aqui está a panela no fogo, e esse movimento aqui é a conversão. A condução, calor passa de partícula para partícula, desde a extremidade quente até a extremidade fria. É o contato de um objeto com fogo, e essa região aqui está esquentando e ela vai transferindo partículas para a parte mais fria até chegar à mão. E a radiação, calor se transfere pelo espaço sob a forma de radiação infravermelha. Então veja esses raios aqui no ambiente, então isso é radiação. Então a condução térmica depende do material utilizado, visto que alguns conduzem mais energia térmica que outros. Então aqui na transmissão do calor nós temos a conversão, o fogo na panela, a condução, o contato do objeto à mão com o fogo, transferência de partículas, e a radiação aqui sendo demonstrada por um micro-ondas, que também pode acontecer com a geladeira. Então, como o próprio nome indica, um isolante térmico isola a passagem de calor. Os mais utilizados são plástico, borracha, madeira, lã, isopor, dentre outros. Quando a gente fala de isolante térmico, é aquilo que combate a temperatura, tá? Aquilo que não queima e que não passa partículas, que não queima as mãos, que protege o corpo. Então vocês estão vendo aqui alguns materiais isolantes, uma fita adesiva, borracha, uma caixa térmica, uma garrafa térmica. Então, esses materiais aqui são chamados isolantes térmicos. Por sua vez, os condutores térmicos facilitam a passagem de calor, pois possuem grande condutibilidade térmica. O condutor térmico mais comum é o metal. E aqui nós temos os exemplos, Cobre, fios elétricos, ouro, latão, bronze, aço, chumbo, o cobre, a prata, o ferro, o alumínio. Esses são condutores elétricos que têm a facilidade de esquentar, onde passa com facilidade o calor. Então, tá aqui os exemplos. Os metais são bons condutores térmicos, tá aqui a panela, o ferro elétrico. E os principais isolantes térmicos são a água, o gelo, o ar, a lã, isopor, vidro, borracha, madeira e serragem. Tá ok? Então, atividade. Vamos ver aqui como é que vocês vão resolver. Então, nessa primeira questão, tem um enunciado. Chama-se isolante térmico a um material ou estrutura que dificulta a dissipação de calor usado na construção e caracterizado por sua alta resistência térmica, estabelece uma barreira à passagem do calor entre dois meios que naturalmente
tenderiam rapidamente a igualarem suas temperaturas. Quando estamos fazendo comida, ao mexer na panela com uma colher, devemos escolher de qual material. Então você vai marcar com o X, que pode marcar mais de um. Como poderia ser essa colher? De plástico, de ferro, de madeira ou de alumínio? Então essa colher é para mexer na panela. Vocês vão marcar a opção que são justamente isolantes térmicos, que não queima a mão. Na segunda questão, em países que apresentam invernos com temperaturas baixíssimas, as pessoas usam roupas de lã baseadas no fato de a lã. Aí vocês vão dizer o que realmente acontece com a utilização da lã. É ser uma ótima fonte térmica, por ser um bom absorvente térmico, por ser um bom condutor térmico, ou ser um bom isolante térmico, para marcar uma alternativa. Terceira questão: qual é a energia do movimento das partículas que compõem a matéria e que é transferida de um corpo para o outro? É a temperatura? É o calor? É o brilho ou é a luz? E a quarta questão: classifique cada objeto a seguir como sendo condutor térmico ou isolante térmico pela numeração. Então vocês vão fazer o seguinte: nós temos aqui, pela numeração, dizer se eles são condutores térmicos ou isolante térmicos. Então vocês vão botar aqui a numeração. Quem for condutor térmico, aquilo que passa o calor com facilidade, vocês vão botando a numeração no item A. E aqueles objetos e que se apresentam como isolante térmico, que dificulta a passagem de calor, que protege, que evita, vocês vão colocar no item B, a numeração. Tá? Se preferirem, podem colocar os nomes. Se não, pode colocar a numeração. Nossa fonte é do hashtag Estuda em Casa, de Ciência 7º ano, que é o material que nós estamos utilizando. Não é do livro didático, mas dessa aula dá para vocês fazerem essa atividade. E concluindo aqui a nossa aula, hashtag Fique em Casa.